Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente em mais um vídeo do nosso treinamento aí, do nosso curso. E antes da gente começar efetivamente na programação, vamos entender alguns conceitos básicos aqui, ok? Então, o primeiro conceito que a gente vai falar aqui é a parte de lógica. A lógica é algo extremamente importante para quem vai programar, ok? E eu posso dizer que acompanhando aí alunos em universidades por mais de 10 anos, principalmente em disciplinas de algoritmos e programação, a lógica ela vai fazer muita falta, né? E a pessoa ela precisa treinar bastante a sua capacidade de raciocínio lógico. Então vamos falar um pouquinho do que é a lógica, o que é o raciocínio lógico. Tá? Então a lógica nada mais é do que uma ciência que estuda a forma que o ser humano estrutura, né, o seu pensamento, o seu raciocínio. Tá? Então é uma ciência que vai analisar aí como o ser humano aprende e como ele utiliza esse aprendizado para resolver problemas. Vamos agora para o raciocínio lógico. Bom, e o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é a organização ou a estruturação deste raciocínio ou destes raciocínios que nos permite, de acordo com determinadas regras, pensamentos e aprendizados anteriores, o ser humano chegar a uma conclusão ou a resolução de um problema. Tá? Então o raciocínio lógico é utilizar a lógica, utilizar a forma como o ser humano raciocina, como o ser humano analisa determinadas situações para resolver determinados problemas. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Tá? Então a grama ficou molhada todas as vezes em que choveu, então isso é algo que você constata ao longo do tempo. Né? Então o ser humano ele vai aprendendo uma série de coisas desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre. Então a gente vai aprendendo aí coisas ao longo da vida e essas coisas que a gente vai aprendendo, esses conhecimentos nos permite realizar algumas análises e chegar a algumas conclusões. Então nós sabemos que sempre que chove, uma grama vai ficar molhada. Pela repetição, pela vivência, por ver isso acontecer e se repetir várias vezes, você chega a essa conclusão. Então se amanhã chover, com 100% de certeza podemos afirmar que amanhã a grama estará molhada, baseado nas experiências que vimos sempre no passado. Ok? Um outro exemplo. O quarto está fechado e o meu livro está dentro do quarto. Se eu quiser pegar esse livro, obviamente eu vou ter que primeiro abrir o quarto. Então, esta é uma relação lógica entre duas ações. Uma ação depende da outra. O ato de pegar um livro dentro de um quarto que está fechado necessita que primeiramente eu abra a porta. É impossível pegar este livro dentro de um quarto sem que eu consiga entrar dentro desse quarto. Okay? Seja por uma porta, seja por uma janela, mas se esse quarto está trancado, eu primeiro preciso abrir o quarto para ter acesso ao livro. Um outro exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais, vai forçar a gente pensar um pouquinho mais, né? Tem uma pegadinha aqui e a gente precisa utilizar a lógica e as regras que falamos no slide anterior para chegar à conclusão de como resolver o problema. Então, uma lesma deve subir um poste de 10 metros de altura. Durante o dia ela sobe 2 metros e à noite ela desce 1 metro. Bom, então por essa primeira parte você já chega à conclusão, poxa, de um dia para outra a lesma então tecnicamente sobe apenas 1 metro, porque ela sobe 2 metros, mas depois à noite ela desce 1 metro. Então, da manhã de um dia até a manhã do outro dia da frente, ela vai ter subido apenas 1 metro, mesmo que ela tenha subido 2, porque ela sobe 2 e à noite ela desce 1. Então, no final das contas, o resultado aí é 1 metro que ela subiu entre os dias. Então, se a gente perguntar em quantos dias a lesma atingirá o topo, e o poste tem 10 metros, você pode rapidamente falar, beleza, ela sobe 1 metro por dia, então ela vai gastar 10 dias para subir estes 10 metros. 1 metro por dia. Bom, se a gente parar para analisar com mais detalhes e a gente analisar a regra, a gente vai perceber que a ideia é quanto tempo que a lesma chega no topo do poste. Então, se a gente pensar que no 8º dia ela subiu 8 metros e no próximo dia, no 9º dia, ela vai subir 2 metros, então 8 mais 2 vai dar os 10 metros. Então, no 9º dia, ela atinge o topo. Tudo bem, no período da noite ela vai descer 1 metro, mas ela atinge o topo do poste no 9º dia e não no 10º dia. Então,
este é um exemplo que a gente teve que usar o raciocínio lógico para que a gente pudesse chegar na solução adequada. Vamos ver aqui alguns outros exemplos. Aqui a gente tem um raciocínio lógico voltado para a parte matemática, né? Qual o número que falta? Então, se a gente analisar essa grade de números aí, a gente vai ver que tem um número que está faltando e eu preciso descobrir qual é o número que está faltando. Bom, tem que existir alguma regra em relação a esses números. Porém, a regra não foi dita. E a gente precisa justamente descobrir essa regra, validar se essa regra se aplica em todas as relações dos números e verificar se descobrindo essa relação, se a gente consegue aplicar essa relação no número que está faltando. Então, aqui a gente tem os números organizados, né? A gente pode analisar esses números aqui, deixa eu colocar aqui um desenho aqui. Então eu gosto sempre de rabiscar, né? Então a gente pode olhar a relação desses números através de uma linha. Os números estão relacionados em linhas, certo? Ou os números estão relacionados em colunas, ok? Vou ver aqui, limpeza de tela. Ou eu posso ter isso aqui relacionado em colunas, ok? E eu preciso descobrir se existe uma relação entre esses números, ok? Então vamos analisar primeiro na linha. Bom, se eu olhar o 6 e tentar ir para o 4, eu estou indo de um número maior para um número menor. Então eu posso falar assim, deixa eu pegar esse número que está aqui e fazer uma subtração. Então 6 menos 2, 4. Parece que faz sentido. Vamos ver se essa relação ela também se aplica, se essa regra se aplica na linha de baixo, ok? Aqui eu já não tenho, aqui eu tenho um número menor indo para um número maior. Então se eu faço 3 menos 7 eu não vou chegar no 4. Bom, então a relação provavelmente não é essa porque eu não consegui validar, repetir essa relação na sequência de baixo. Bom, se eu pensar, de 6 para 4 eu diminuí 2, ok? Então 6 para 4, 2, diminuo 2, ok. De 6 eu vou para 4. Se eu pegar do 4 para ir para o 2, se eu subtrair mais 2, eu chego em 2 também, mas eu não consigo aplicar essa mesma regra aqui. Então, aparentemente, não existe regra nesses números olhando a relação deles em linhas. Vamos analisar as relações em colunas. Então, se eu começar a olhar esses números agora em colunas, tá? Então, se eu olhar aqui o 6 e o 3 e 18, o que esses números têm em relação? Bom, se eu fizer uma subtração, 6 menos 3 dá 3. Se eu fizer uma soma, 6 mais 3 dá 9. 6 dividido por 3 dá 2. E se eu aplicar uma multiplicação, 6 vezes 3, 18. Opa! Vamos ver aqui se essa relação ela é verdadeira para os outros casos. Então, se eu utilizar aqui uma multiplicação, 6 vezes 3, eu tenho aqui o resultado igual a 18. Bom, como aqui está faltando o número, né, então eu tenho que usar ali uma outra sequência de valores para validar essa regra. Então eu tenho aqui o número 2 e o número 7, então eu vou pegar o 2, multiplicar pelo número 7 e ver se essa equação, partindo dessa regra de multiplicação, se ela é verdadeira. Então 2 vezes 7, 14. Então a mesma regra que eu apliquei aqui, eu também posso aplicar do lado de cá. Então a gente achou uma relação entre esses números. Então a gente consegue afirmar com 100% de certeza que o número aqui é 16. Então 4 vezes 4, 16. Ok? Então a gente tem aí uma análise, um raciocínio lógico entre uma sequência de números para se chegar a uma conclusão. E eu vou mostrar mais 2 desafios aqui, eu vou explicar o quanto que esses desafios, o tanto que gostar de resolver esses desafios são importantes. Tá? Um outro desafio aqui, mova apenas um fósforo. Então mova apenas um único item desse aqui. Movendo apenas um fósforo, eu tenho que ser capaz de resolver a equação matemática. Então aqui eu tenho uma soma e tenho uma igualdade. Bom, eu preciso encontrar aqui possibilidades de movimentar apenas um fósforo e chegar a uma equação que faça sentido, ok? E aí a gente vai ficar testando. Eu vou começar a pensar possibilidades aqui, executar essas possibilidades para ver se o resultado vai ser um resultado satisfatório. Bom, vamos analisar aqui. Se eu trouxer esse palitinho para cá, se eu colocar ele aqui, eu tiro ele daqui e coloco aqui, e continuo com a soma, 5 mais 0 daria 5. Então não bate com essa equação aqui, ok?
Vamos pensar aqui numa outra possibilidade. Deixa eu pensar aqui. Se eu trouxer esse número aqui, ó, se eu trouxer esse palitinho para cá, aí eu teria um 6. 5 mais 6, a gente tem 11, não é 9. Então, também não seria o resultado. Então, note que a solução de problemas, ela passa por criação de hipóteses. Você cria uma hipótese e você testa se essa hipótese sua está verdadeira. Então, será que se eu mexer esse palitinho aqui, eu vou conseguir chegar na soma aqui que vai dar certo? Então, a gente vai testando, ok? Bom, algumas pessoas podem resolver isso aqui em poucos minutos e outras pessoas podem resolver isso aqui com mais tempo. Então isso vai depender, né, do quanto a pessoa está treinada em resolver esse tipo de exercício, esse tipo de problema. Tá? Então se eu pensar agora, então você tentou todas as possibilidades aqui, não deu certo, e se eu começar a movimentar um palitinho de cá para desse lado da equação para cá? Bom, olha só, se eu trouxer esse palitinho aqui, ó, se eu tirar esse palitinho daqui, vai formar um 3, certo? Então eu vou ter aqui um 3. E se eu trouxer esse palitinho para cá, eu formo um 8. E aí 5 mais 3 é igual a 8. Então a gente consegue afirmar, né, que movimentando esse palito daqui para esse ponto, a gente teria o número 8 e aí a equação passaria a ser verdadeira. Então note que também é um exercício bastante interessante de lógica, ok? Bom, esse aqui é um outro exercício. Vou usar a calculadora aqui para nos auxiliar, né? Então mova apenas 2 palitos e transforme esse número em seu dobro, o dobro desse número. O dobro desse número é 758 vezes 2. Então eu tenho que ser capaz de movimentar apenas 2 palitos e transformar o número 758 em 1516. O número 5 está aqui, ele já está presente aqui, está aqui. Então eu tenho que ser capaz de mexer nesses dois números aqui, movimentando 2 palitos para formar 3 números. Eu tenho que formar, esse aqui eu tenho que fazer ele virar um 1, esse de cá provavelmente eu tenho que fazer ele virar um 6, eu tenho que dar um jeito aqui de fazer aparecer um novo número 1 aqui, ok? Bom, então se eu tirar esse palito daqui, ó, se eu tirar ele daqui, eu vou ter o 1, o 5, e aí eu preciso fazer isso aqui virar um 6. Bom, como é que eu faço isso aqui virar um 6? Se eu tirar esse palito de cá, ele vira um 6, ó, ele vai virar um 6. E com esses 2 palitos aqui, eu consigo fazer o número 1 aqui. Consigo posicionar esses 2 palitos aqui, e aí eu teria o número 1516. Então é um outro exemplo também da aplicação do raciocínio lógico, ok? Bom, e o porquê que a lógica ela é tão importante para a programação? Ela é extremamente importante porque a programação nada mais é do que a capacidade de resolver problemas baseado nas informações que você tem e outras informações que você não tem, que você vai ter que pensar, que você vai ter que raciocinar, que você vai ter que encadear e estruturar uma sequência de raciocínios para você resolver aquele problema. Então, se você é uma pessoa que corre desse tipo de desafio, quando você vê esse tipo de desafio, dá aquela preguiça, dá aquela desanimada, muito provavelmente você não vai gostar muito da programação, porque a programação basicamente é 100% de resolução de problemas. Teste de hipóteses, você propõe uma solução, você implementa a solução, você testa a solução para ver se ela funciona e você vai ficar ali algumas horas ou até dias, dependendo de qual problema que precisa ser resolvido, testando e validando hipóteses. Então, quem vai se dar bem na área de programação são pessoas que gostam de desafios. E as pessoas normalmente gostam de desafios não porque alguém vai lá e fala que ela tem que resolver esse desafio. Ela normalmente resolve esse desafio porque ela fica intrigada, ela fica incomodada, ela fica instigada em não saber a resposta. E ela se desafia a conseguir chegar nesse resultado. Então essa é uma característica extremamente importante numa pessoa que quer ir para a área de desenvolvimento. Outros vídeos eu vou gravar uma sequência de dicas, né, do que você deve ficar atento para você saber se você realmente tem jeito para programação ou não, tá bom? Aqui é apenas uma característica, tá? Então é uma característica de gostar de resolver desafios. Obviamente, gostar de resolver desafios não significa que você vai resolver esses desafios sempre na primeira vez. Então eu vou ter aí um outro vídeo com algumas dicas, tá? Então,
O que é a lógica de programação? A lógica de programação nada mais é do que pegar esse pensamento lógico, pegar a forma como o ser humano estrutura o seu pensamento para resolver um determinado problema e, de alguma maneira, construir uma sequência de passos necessários para programar algo. Esse algo pode ser uma máquina, pode ser um software, pode ser qualquer coisa programável. Tá? Então, a lógica de programação são as estruturas lógicas que você vai utilizar, o pensamento, o encadeamento de comandos, o encadeamento de sequências, para que você consiga programar algo. Tá? Então, de uma maneira mais descritiva aqui, é a maneira de pensar logicamente para estipular sequências de passos para a resolução de um problema. Tá? Então, quando utilizamos uma forma de escrita, e aí a programação basicamente é o ato de você escrever uma sequência de passos, então você vai pegar um documento, você vai utilizar algumas palavras que vão ter um formato específico que a gente vai tratar no próximo vídeo, antes da gente começar a escrever os nossos primeiros códigos, e aí você vai criar uma narrativa, você vai descrever uma história que o computador vai conseguir entender e executar esses passos para resolver esse problema. Então, a forma de escrita para descrever a sequência narrativa desses eventos, a gente dá um nome de algoritmo. Tá? O algoritmo não é algo que está relacionado diretamente à parte de programação. Tá? Algoritmo é qualquer sequência de passos que vai descrever como fazer alguma coisa. Então, se você pegar um bolo, a receita para fazer um bolo, a receita para consertar, por exemplo, uma lâmpada queimada, né, realizar a travessia de uma rua, tudo isso tem uma sequência de passos que tem uma determinada ordem, que tem algumas estruturas de avaliação, de testes, e isso são exemplos de algoritmo. O algoritmo dentro da programação, tá, aí já é a capacidade da gente escrever esses comandos, essas sequências de código, dentro de algum tipo de arquivo, utilizando algum tipo de software, para ensinar o computador a conseguir executar uma ação que nós desejamos, tá bom? E aí uma dica, tá? Se vocês acham que o computador é inteligente, sinto lhes dizer que o computador é burro, tá? Quem é inteligente é o programador, que vai ensinar o computador a realizar uma determinada ação. O computador não tem a mínima noção das coisas que ele está executando. A gente simplesmente vai colocar uma sequência de passos e o computador vai executar isso. A grande vantagem que o computador tem em relação ao ser humano é que ele não cansa, ele não erra, tá? Ele não erra por fadiga, ele pode trabalhar várias horas em sequência sem errar, ok? Mas ele necessita que alguém escreva essa sequência para ele. O problema é que nós, seres humanos, temos a tendência de cansar, de errar, ok? E o computador não faz isso. Ah, Rogério, mas e o tal da inteligência artificial? Bom, mesmo a inteligência artificial, ela é resultado de uma programação. Então, fica com esse pensamento na cabeça, tá? Que o computador não é espertinho. O espertinho é você que tem que conseguir descrever para ele o que você quer que ele faça. E aí ele vai seguir exatamente aquilo que você está pedindo, tá bom? Então, vou finalizar esse vídeo aqui para não ficar comprido. No próximo vídeo a gente fala o que é o algoritmo, o que é a linguagem de programação, e aí a gente já começa a escrever os nossos primeiros algoritmos. Até mais, te espero no próximo vídeo.